Bom, muito prazer, eu sou o James Amorim, eu sou coordenador regional de vendas da Trox do Brasil. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde, obrigado por reservar um pouquinho da agenda de vocês para estar aqui conosco. A gente vai falar um pouco hoje sobre sistemas ar-água, tá? A gente conseguiu fazer uma distribuição de alguns catálogos, né? Eu não consegui distribuir para todos ainda, mas no nosso stand ali tem os catálogos, vocês vão ter acesso a esses catálogos e tem um brindezinho também, tá bom? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre sistemas ar-água. O que é isso? Antes de falar um pouco sobre esse sistema, eu quero falar um pouco sobre sustentabilidade. O que é ser sustentável? Aqui tem alguns conceitos, tá? Vou te dar o meu conceito, tá? O que é sustentável? É a utilização dos recursos do planeta de forma consciente. Esse é um resumo do que está escrito aqui, tá bom? Então, James, por que você está falando isso? Porque a gente vai falar um pouco sobre vigas. Existem alguns tipos de vigas. Vigas ativas, vigas passivas, e ao longo da palestra a gente vai falar um pouco sobre tetos também, tá bom? Então, o que é a viga aqui? Então, a viga, basicamente, ela tem um conceito. Você tem uma serpentina, tá? Isso aqui é uma viga ativa, tá? Você tem uma serpentina, onde ela troca calor, tem um bico. Né? Por que é ativa? Porque tem um bico que induz o ar. A gente vai entender um pouco no detalhe. Essa é a carinha da viga, para quem nunca viu. Esse produto, nós temos algumas obras, principalmente em Salvador, né? A gente tem hospitais, a gente tem shopping. Shopping foi, assim, por muitos anos, largamente utilizado esse produto lá em cima. Então a gente tem viga ativa, passiva. E qual que é a diferença entre ativa e passiva, James? Basicamente eu tenho um bico de dispersão que faz a indução do ar. Como é que funciona? Vamos simplificar os conceitos, tá? Então, vamos imaginar um difusor. Difusor do dia a dia, 4 vias, esse que tem no meio da nossa sala aqui, tá? Como é que funciona esse cara? Tem uma máquina que alimenta, que troca o ar com o ambiente, volta pelo retorno, beleza? O conceito da viga, basicamente, a mesma coisa, funciona como se fosse um difusor de ar. Só que tem um difusor de ar que trata calor sensível. Lembra da aula de termodinâmica? Calor sensível e calor latente. O que é calor sensível, o que é calor latente? Estão me ouvindo bem? Beleza. O calor sensível, né? Calor latente. Quando eu lembro de latente, eu lembro muito de umidade. Então, calor, essa transpiração que a gente tem, esse é o famoso calor latente, tá bom? Então a viga hoje, ela somente trata calor sensível. James, como é que eu trato o calor latente? Porque você falou que tem calor sensível e tem calor latente, certo? Então, eu tenho uma máquina, né, de ar primário que faz o tratamento desse calor. A viga, ela tira em torno de 70% a 80% de calor sensível, e você tem uma máquina de ar externo para fazer a parte do latente. Então você imagina que tem um difusor, o conceito é o mesmo, tá? Zona morta, você tem velocidade na zona de ocupação. Então por isso que eu digo que é muito semelhante a um difusor, ok? E como é que funciona aqui? Lembra do bico que eu comentei com vocês? Isso aqui é um bico que faz a indução. Então ele faz o jato e faz a indução disso aqui. Como? Tem um videozinho aqui. Aqui tem o calor da sala, né? Imaginemos que estamos todos nós aqui. Tem o calor da sala. Tem a máquina alimentando lá o ar externo, certo? E aí esse carinha induz. Tem um videozinho aqui que a gente vai conseguir entender aqui, ó. Tá vendo? Passa pela serpentina e aí eis que acontece a mágica do ar-condicionado. James, por que você fala muito de sustentabilidade, veio falar sobre esse produto com a gente? Por quê? Existe um estudo, né, do Keyword Energy Statistics, é um órgão americano que fala sobre a parte de estudo de energias. Como que funciona isso? Tá? 57% da energia do mundo inteiro é utilizada em residências, 42% em instalações comerciais, industriais, tá? A gente imagina, e 1% para sistemas de transportes. Mas olha que legal e curioso. Desse total, né,
esses aqui, né, 42% da sua conta de energia, são números absolutos, tá, pessoal? Então, se eu gasto R$100 de energia, R$42, desculpa, se tem lá 42 do total da minha energia, né, de 100 reais, R$42 eu utilizo em sistemas de refrigeração quando a gente fala do mundo inteiro. Quando a gente pega um hotel como esse aqui, 60% da conta de energia está atrelada a ar-condicionado, tá bom? E aqui a gente fala um pouco sobre a parte do quando que eu uso teto, quando que eu uso viga. Existem algumas diferenças, né? E por que a gente usa, né? Lembra que eu falei que funciona como se fosse um difusor? Então, você tem um difusor, você tem uma viga trabalhando com água, porque lembra que tem uma serpentina no desenho? Tem uma serpentina, você tem uma alimentação de água gelada e você tem um pé direito muito baixo, porque lembra-se que ele trabalha como se fosse um difusor. Então, aqui é interessante falar um pouco disso. Quando que a gente acaba utilizando? A gente diminui o nível de carga, de poluição, entre aspas, dentro do ambiente. Você tem restrições de pé direito, porque a viga ela é um pouco bem mais baixa. O cálculo é mais ou menos o seguinte: a cada 10 andares você ganha um, porque você economiza mais ou menos 200 milímetros de entrefogo. Então, isso para um edifício comercial, a gente tem um exemplo de um hospital aqui, um vertical, que a gente vai ficar bem interessante aí. Vamos lembrar aí da aula de termodinâmica, né? Tem o QMC ΔT, a parte de massas e movimentações. Qual que é o grande X da questão aqui? Quando eu trabalho com sistema tradicional, né, você tem, vamos fazer um comparativo de 1000 watts de água, 1000 watts de ar, tá? Então, o ar, a viga está aqui, o sistema tradicional está aqui, ok? Só para a gente fazer um pouco da parte de comparativo. Lembra da aula que é MC ΔT, massa, calor específico, vezes a diferença de temperatura. Então, quais são as vantagens aqui? Quando eu tenho um sistema água, eu trabalho com delta muito menor. Quando eu trabalho com delta muito menor, o que acontece no chiller? Eu tenho um COP muito elevado. Então, normalmente eu trabalho com temperaturas normais, tá? 5 com 12, 5,5 com 11,5, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho aqui no sistema eu tenho um delta muito menor, eu tenho um delta de 3. Se eu tenho um delta de 3, o meu chiller ele trabalha com um COP muito elevado. E aí você tem um outro detalhe que a gente vai ver ao longo da apresentação. Eu não só trabalho com delta de 3, como eu trabalho com uma temperatura um pouco mais alta. Por quê? Isso está mostrando em um dos meus slides ali. Eu trabalho com pelo menos 1 grau acima do ponto de orvalho. Vamos imaginar que o ponto de orvalho é 15, eu trabalho com 16. Então eu trabalho com 16 com delta de 3. A eficiência do chiller vai lá para cima, tá? Então, essa tabela é um comparativo mostrando exatamente isso. A gente está considerando condições aqui a nível do mar, tá? Para efeito de cálculo. Claro que se eu vim para o Rio de Janeiro é um, se eu for para Vitória é outro, se eu for para Bahia é outro, eu tenho que refazer as contas. Mas para efeito de cálculo comparativo a nível do mar, tá? Para mim carregar 1000 watts no sistema tradicional e 1000 watts no sistema de viga, eu tenho um consumo de 5,7, tá? Vamos arredondar aqui, versus 5,7 watts versus 43,3 watts, tá? Então é uma diferença aí na casa de 7 vezes, tá, pessoal? Então a gente tem uma economia de energia no teu empreendimento muito interessante. Claro, a viga por si só não faz nenhum tipo de mágica. Isso é um conceito de projeto que tem que ser estudado, tá? Aqui um pouco do comparativo, trazendo um pouco de números daqui da tabelinha para efeito comparativo, tá? Quando eu carrego o ar dentro de uma tubulação, eu tenho uma seção X, né? Quando eu carrego água em um tubo, ele é muito menor. E aí está aí uma das vantagens que você tem entreforros menores para o teu hospital, para o teu shopping, para o teu empreendimento comercial.
No caso de um hospital, por exemplo, você tem menos ar sendo transportado, o que facilita a parte de melhora a tua contaminação cruzada, né? Você diminui esse tipo de risco. Como consequência, eu já falei aqui, né? Você tem espaços menores, você vai ter bombas, né? Ventiladores menores, porque você tem uma viga trabalhando no calor sensível aqui, e você tem só uma máquina tratando, teoricamente, o teu ar latente. Aqui tem um estudo comparativo que saiu no jornalzinho da Ashford, falando o quê? Aqui é o sistema tradicional, tá? Em termos de energia, quanto usa de bomba, motores, né? Motores, energia, quanto que usa para transportar o ar, e aqui são outros agregados. Esse é o sistema tradicional, ok? Esse é o sistema viga. Tá? Isso nos Estados Unidos é muito comum, tá, pessoal? Sistema de vigas e tetos, isso já está muito mais avançado lá. Aqui a gente discorda um pouco do cálculo, por isso que a gente refez o cálculo, tá? A parte de iluminação continua sendo a mesma, então, no nosso entendimento, ele mantém a mesma coisa, ok? Em vez de ser 18.8 para 9.4, a gente manteve o efeito do cálculo, e aí você chega, em vez de 57%, você chega em 66%, ao contrário, você tem um aumento, né, da iluminação, e você chega na casa de 66,7%, tá? Que dá mais ou menos uma economia de 33%, ok? Aqui, como eu comentei com vocês anteriormente, porque o que quer dizer esse slide aí? Como que a gente tem que trabalhar com a viga? Eu preciso me preocupar um pouco com a temperatura do ponto de orvalho. Ah, James, vai chover. Não sei se todos já viram uma viga, mas esse é o maior medo de todos, né? Vai chover no meu teto. Falei, vai chover se você não fizer a coisa direita, não fizer a coisa certa. Com certeza vai, mas por isso que a gente recomenda que seja... Eu, para efeito de cálculo, trabalho com 2 graus acima do ponto de orvalho, mas a gente pode trabalhar até 1 ponto acima do ponto de orvalho. Se é 15, 16, eu trabalho com 17, e aí a gente trabalha com plena segurança, tá bom? Para evitar que chova na sua sala. Falando falamos de vigas, né? Viga ativa, vamos falar um pouco sobre teto e viga passiva. Como que funciona a troca do calor, né? Irradiação, basicamente, você tem a irradiação, você tem um teto, e aqui você tem a viga passiva. Então, aqui troca por convecção e aqui troca por irradiação junto ao teto. Tá? Aqui funciona, aqui tem o modelinho dela. Eita, foi mal. Aqui tem o modelinho dela, então, quando ela está instalada lá em cima, ok? Tem um modelo, você tem a serpentina e você troca ar por convecção natural. Lembra da aula de termodinâmica, indução, convecção e radiação. Essas são as 3 formas que a gente troca calor. Aqui são alguns exemplos de possibilidade de instalação. Eu posso instalar vigas dessa forma, suspensa, eu posso instalar no entreforro, porque isso automaticamente vai acontecer por convecção. Não é muito usual, tá, pessoal? Não é muito usual dessa forma, mas existe essa possibilidade. Falando um pouco de tetos, o teto é uma aplicação um pouco mais, entre aspas, simplificada, quando comparado com a viga ativa ou com a viga passiva, porque você tem placas, essas placas elas são induzidas, como se fosse, grosseiramente explicando, a chopeira de casa, né? Você tem as ativações aqui, onde passam água, troca calor com a placa e você tem o teto. Aqui é um exemplo prático, tá? Isso é uma instalação do teto, se eu não me engano isso aqui é na USP, né, Cláudio? Esse é o laboratório da USP. Esse é um laboratório da USP. Aquela não, essa foto é de fora. É fora? Tá bom. Mas tem uma aplicação no Brasil, na USP. Desculpa. Então tem essa aplicação efetiva, tá? Essa é da USP. Essa é da USP. Aqui, se vocês podem ver, ó, tem aqui, esse ponto são as ativações que a gente chama. Ok?
James, quando que eu uso viga, quando que eu uso teto, quando que eu uso... Esse aqui é um exemplo bem prático da viga passiva, tá? Viga ativa, viga passiva. O que aconteceu aqui? Lembra que na viga ativa eu tenho um bico injetando? Então eu tenho uma movimentação induzida de ar. Levemente, mas eu tenho. Concorda? Nesse caso, o cliente ele tinha um equipamento que ele não poderia ter nenhum tipo de manipulação, influência sobre o sistema de ar. Eu estou aqui, estou sentindo o ar-condicionado aqui na zona de ocupação. Então, nesse caso, a gente optou por uma viga passiva. Ou seja, eu tenho uma viga, eu tenho aquela serpentina e ela troca calor por convecção, não influenciando no equipamento do meu cliente. Então, essa é uma aplicação de viga passiva. Ok? Aqui são alguns exemplos fora. Esses são exemplos do nosso escritório na Alemanha, onde tem vigas. Inclusive tem essa viga diferente, parece uma prancha de surf, onde eu consigo integrar iluminação, consigo sistema de incêndio, eu consigo fazer algumas aplicações bem interessantes. Tá? Não muito comum aqui no Brasil, mas lá fora já é muito mais comum. Eu tenho a viga também como um sistema de aquecimento. Então eu consigo fazer tanto a parte de refrigeração quanto aquecimento na viga. Então esse é um modelo que dá para fazer dos dois. Percebam que nesse caso a serpentina ela é na horizontal, tá? Ronaldo? Eita, voltou demais agora. Calma, deixa ele pensar. Beleza, acho que agora pensou. Então, aqui tem outros exemplos de vigas. Aqui são as vigas especificamente fabricadas no Brasil. Ali a gente viu alguns modelos diferentes, são fabricados fora e etc. Aqui são os fabricados no Brasil. Eu tenho esse modelo com a serpentina na vertical e tenho esse modelo na serpentina na horizontal. Isso é muito parecido com se fosse um difusor linear, né? Tem aplicações bem interessantes. Lembra da prancha que eu comentei? Essa é uma prancha, tá? Uma viga que chama tipo prancha. Dá para fazer toda uma interligação, tubulação de água, controle de atuadores, iluminação, som. Inclusive som, isso é possível fazer, tá? Parte de integração. Aqui são alguns outros modelos que nós temos. Você faz a entrada por cima. Aquele modelo tem uma entrada lateral. Aqui tem uma entrada lateral. Eu tenho a serpentina aqui para fazer aquecimento e refrigeração. Aqui eu tenho serpentinas separadas com limação no meio. Aqui são vigas que saem para os quatro lados, circular. Tem algumas aplicações aqui. Aqui tem alguns exemplos das instalações. Aqui hospital. Inclusive isso aqui é no Rio de Janeiro. Banerj. Não, mas isso aí foi uma obra que foi até desativada. Agora é uma escola assim. Banerj. É uma obra que inicialmente foi feita no Rio. Foi feita no Rio, né? Aqui é um exemplo de um quarto de hotel. Então tem algumas aplicações que são possíveis de fazer. Aqui é uma sala de controle, as vigas estão aqui, ó. Esse aqui, o grande desafio era fazer a parte em 360. Esse aqui é a primeira obra de vigas no Brasil. Fala, James, como que vocês fizeram shopping, mas e a praça de alimentação ia condensar? Você falou que não pode usar muito com calor latente. Falei, aqui a gente fez uma combinação de viga com piso e aqui você tem difusores. Então existe uma combinação entre as soluções para que a gente chegue numa economia bem interessante. Esse shopping deu 33% de economia de energia. Para um shopping é bastante. Aqui tem um exemplo prático daquilo que eu estava falando, né? Você tem uma máquina que trata o ar externo. Essa máquina está pegando ali o calor a 35, né? Aqui no Rio até mais, né? Às vezes até 40 e pouco. Mas vamos só para efeito prático aqui, vamos usar 35 de ar externo. Essa máquina trata
grande maioria do calor latente, uma parte do calor sensível. E o que essa máquina está insuflando? Ela está insuflando aqui na viga o ar externo, beleza? A máquina está sendo alimentada pelo chiller tradicionalmente, 7 com 12, nada normal, beleza? E nessa aplicação eu tenho um chiller dedicado para atender a viga. Lembra que eu comentei que eu trabalho com a temperatura um pouco mais alta e um delta menor? Então com 16 com 20 meu chiller vai dar um copy absurdamente eficiente. E aí que está o pulo do gato, o segredo da economia, um dos segredos da economia de energia, tá? E aí eu tenho um chiller dedicado e aí eu faço a troca de calor, o ar volta, enfim. Aí o segredo nada muda. Então eu tenho esse tipo de modelo que é possível fazer, ou eu posso usar um trocador à placa, né? Isso tem que ser estudado para cada aplicação, ou qual que é mais viável. Em vez de usar um chiller, eu uso um trocador à placa aqui para fazer derrubar essa água, tá bom? Então eu tenho mesma coisa, ar externo sendo insuflado aqui, viga trocando calor. Em vez de ter o chiller, eu tenho um trocador à placa aqui para fazer esse delta. E aqui também eu tenho uma bela de uma eficiência de energia, tá bom? Em termos de sustentabilidade, a viga ela é muito viável, porque eu tenho grandes economias de energia, tá? Então, vamos falar aqui um resumão por que é importante e por que é interessante a gente acabar utilizando as vigas. Eu tenho menor movimentação de ar, ou seja, eu tenho menor consumo de energia. Eu tenho uma maior temperatura de água gelada, eu tenho um menor consumo. Eu tenho ventiladores menores, claro que eu tenho compensação em bomba, porque eu tenho que movimentar a água, tá? Eu tenho uma menor condensação, porque a viga trabalha a seco, então para efeito de manutenção é muito interessante. Eu tenho praticamente um difusor, entre aspas, em vez de você ter a parte de condensação. Aqui eu tenho a parte sustentável, né? Quando comparado com sistemas que utilizam gases, eu tenho água circulando no prédio, em vez de utilizar gás. Então isso é muito interessante. Eu tenho unidades de tratamentos menores, dutos menores, ganhando no entreforro, e aí como consequência você chega numa solução muito interessante, com uma economia de energia e com uma sustentabilidade muito interessante, tá bom? James, o que você já fez aqui? Já temos alguns exemplos ali, e agora por último a gente fez, para quem acha que não funciona, a gente fez esse pequeno prédio chamado Mater Dei Salvador. Acho que alguns já ouviram falar dessa obra. Essa obra é uma obra icônica, recentemente inaugurada. Aqui nesse prédio tem algumas soluções TOX. Eu tenho um HU, eu tenho as vigas, eu tenho mais ou menos 1.600 vigas nesse prédio, tá bom? Operando. Fan coletes, eu tenho toda a parte de distribuição de ar, tá? E aí também recentemente a gente inaugurou fez um projeto junto com a Redditor, o Hospital Cardiopulmonar, que também é na Bahia, em Salvador. Não me perguntem por que Salvador sempre, deve ser porque o pessoal gostou do sistema de viga e acaba apostando, mas tem Fortaleza, tem alguns outros locais que a gente tem, mas Salvador é uma praça que a gente tem bastante dessa aplicação, tá? Aí você fala, nossa, James, mas Salvador é úmido, né? Então o pessoal consegue fazer, sim, para não condensar dentro do teu ambiente, porque a maior preocupação efetiva do pessoal é a parte de condensação. Então, não condensa, pessoal. Esse hospital, eu subi aqui na cobertura, dá para ver o mar, assim, sei lá, 1 quilômetro está no mar. Então, taxa de umidade altíssima. E aí tudo muito bem calculado, existem sistemas que a gente consegue trabalhar e fazer isso acontecer. E esse aqui é o cardiopulmonar. Esse, se eu não me engano, são 450 vigas, tá? Bom, da minha parte seria isso. Muito obrigado. Alguma dúvida? Calma, um de cada vez. Eu sei que é um pouco complicado, né? Às vezes você... Explica melhor a diferença da viga passiva para ativa.
viga passiva para ativa. Explica melhor a diferença entre elas. Ui, tá travando. Aqui, eu queria voltar naquele desenho. Voltou. Tá voltando aqui, calma aí. Vou pegar a viga passiva primeiro. Não deu. Ronaldo? Eu vou chamar lá, mas explica melhor. Mas assim, vamos lá. Boa pergunta, Cláudio. Qual a diferença entre viga passiva e ativa? A viga passiva, lembra que eu falei que tem a serpentina? Eu tenho a viga, tá? Eu tenho uma viga, eu tenho uma serpentina. Lembra da aula de termodinâmica? Convecção e radiação, né? Indução, convecção e radiação. Quando eu tenho uma serpentina, imagina só a serpentina aqui, tá? Eu tenho uma serpentina aqui e isso está lá no teto. Imagina um difusor que tem uma serpentina. Eu tenho uma troca de calor por convecção, ou seja, é natural. Ela vem, passa pela sua serpentina. Lembra do Schiller trabalhando? A viga ela tem uma ligação hidráulica e você faz a troca de calor sensível nessa viga passiva. Então existe a troca de calor por convecção. Radiação. Convecção e radiação, né? Quando você tem a viga ativa, que é o slide que eu estou tentando colocar. Deixa eu só ver se projetar aqui, vai. Eu tenho aquele jato, eu tenho aquele bico, que é muito mais comum, tá, pessoal? Hoje a viga ativa, ela é muito mais comum do que a viga passiva. Só em alguns projetos específicos a gente trabalha com a viga passiva e com o teto. Aqueles hospitais, que os dois últimos que eu mostrei para vocês, ele é viga ativa. Caramba. Queria que... travou. Ronaldo, eu acho que eu travei seu notebook. Então a viga ativa, eu tenho um jato, eu tenho a mesma serpentina, mas eu tenho um jato que faz a indução desse ar para que troca esse calor. Ele ficou pensando aí. Mas vou ver uma coisa. Ele está com movimento? Não sei, vamos ver. Eu acho que o point laser também está com a bateria fraca. Não é esse problema. Se bem que não. Tá. Porque ele está girando aqui. Eu vou fazer o seguinte, cara. Tá bom, pode desligar. Vamos ver. Mas, em geral, é a tua apresentação. Deve ter algum problema nela. Tem muita foto e muito vídeo. Seguinte, Muita foto e muito vídeo. vamos ver, peraí. Então aí... Essa aqui. Essa aqui. Ou de baixo. O 5. Vamos ver. Espera que eu tenho que... Aí, Ronaldo, você é um cara. Ainda não? Tá indo. Legal, olha o desenho. Então, voltando aqui. A viga ativa, eu tenho esse bico. Quando eu faço a seleção lá no software, eu consigo escolher. Tem tamanhos de bico para efetivamente o teu cálculo. E eu consigo fazer a seleção. Então, há esse jato, essa indução, e eu faço essa troca de calor por convecção. Basicamente é isso. Quer complementar, Cláudio? Então tá bom. Aquela bateria já foi? Mais alguma dúvida? Obrigado. Custo de manutenção. Custo de manutenção e operação. Uma vez que eu tenho uma serpentina que eu trabalho a seco, eu derrubo o meu custo de manutenção e operação. Isso foi até um feedback que a gente teve do pessoal do Mater Day. Eu tive lá há algum tempo, não me lembro aqui, mas cada hora eu estou num lugar. E o pessoal falou que foi muito legal. Custo de manutenção e instalação. Instalação, porque você não está passando um monte de duto, né? Você está passando tubulação de água, é muito mais rápido de você instalar e você trabalhar seco, você tem uma manutenção mais tranquila. Não sei mensurar em valores para você aqui. Tá? Como é que é a interligação? A cada 5 anos a limpeza a cada 5 anos? 5 anos. Como
Obrigado, Cláudio. Como é que é a interligação interna e externa entre, na realidade, os difusores que você está falando que faz a troca e a unidade que impõe? Foi ele que pediu para apagar as lâmpadas lá do fundo. Você, na serpentina... Opa. Deixa eu ver se eu tenho uma... Aqui, ó. Na viga, eu tenho água. Lembra do desenho do Schiller? Beleza. Eu tenho vamos pegar o exemplo do Schiller dedicado, que acho que é mais fácil de entender. Eu tenho um Schiller dedicado que alimenta essa viga, ok? Beleza. E eu tenho uma unidade de ar externo tratando o calor latente. Latente na sua grande maioria, na sua maioria, quer dizer, e eu tenho de 20 a 30% de sensível sendo injetado aqui, ó. Eu tenho um duto. Então as 600 ali são é água, no caso? Isso, água. Show. Aqui é água. Aqui é água, aqui é ar. Aqui é o ar externo, o ar da sala, e aí troca a convecção, ar refrigerado. Ok? Existe, James, existe algum estudo, Problema com essas luzes. de repente vocês tenham elaborado, que faz um comparativo entre o sistema convencional, que você explicou bem no primeiro momento, e esse sistema de viga fria com relação ao tempo para se atingir a temperatura setada dentro do ambiente, por exemplo? Porque, por que eu te faço essa pergunta? Eu participei de um projeto na Rede Dora, inclusive, em que fizeram esse estudo, e o estudo da viga fria chegou nesse consenso de que ela demora muito para atingir a temperatura do ambiente. E aí optou-se pelo sistema convencional. É lógico que para essa condição que você comentou de tetos com entreforros com restrição para passagem de infraestrutura é excelente. Excelente. Mas existe essa condição e essa dúvida que gerou de Alphaville em São Paulo. E chegou-se a cogitar a condição de uma viga fria e depois foi descartado. O Alphaville seguiu com água gelada? Seguiu com água gelada, ela seguiu com água gelada. Porque, bom, primeiro é uma coisa assim, conforto, né, nesse processo, mas eu não imagino que seja um tempo tão grande, não. Até porque você tem ali quando você injeta o ar, você já vem com o ar frio do seu Foucault, né? Então... Não, sim. Mas será que é por isso que parte com um ponto de partida de temperatura de 35? É isso que ele está falando? Justamente porque se tem a temperatura mais alta, você demora mais a climatizar. Mas eu não imagino que demore tanto assim, a ponto de inviabilizar o projeto. Assim, eu gostei da ideia, eu trabalho na escola americana, a gente está com retrofit para fazer. Então é uma ideia que eu ia levar, mas se demora muito para climatizar, a gente já tem esse projeto. Eu nem sei se demora, mas como assim, tem o estudo não, eu verdade, vi na realidade, tempo, até que ele falou, estou com um ponto de partida de 35 graus. 35 graus, você não quer que no Rio, que ele falou, né? A gente não tem 35 graus, bate 40. Mas essa informação... Mas você faz estudo. Eu acho que é O 35 graus de... eu vou dar uma olhada. O 35 de partida é só para efeito de cálculos de modo geral. Mas quando você trata o ar, você pode partir de 40, 42. Sim. Até porque você, no Rio, você não tem 42 o ano inteiro. A gente faz o cálculo na média, né? Não tem 42 o ano inteiro, mas tem 45, algumas épocas. Não, eu concordo. Eu comentei isso porque assim... eu também queria que não tivesse, mas tem. Eu comentei isso principalmente pelo seguinte: hospital a gente tem uma criticidade grande, principalmente em questão de sala de cirurgia. Sala de cirurgia. E aí você ter um tempo muito demorado... Mas aí você tem um parênteses, tá? Seu nome mesmo? Leandro. Leandro. Eu ia te chamar de Leonardo. Tá quase. Tá quase. A sala de cirurgia especificamente, não consigo aplicar esse conceito. Não é esse conceito. Eu só citei como um exemplo, sala de cirurgia, como uma condição crítica que você não pode demorar muito para descer a temperatura. Sim. Eu não sei se para outras áreas isso também aconteceria. Não, esse conceito, pessoal, vamos imaginar que é para a área de conforto, tá? Todo o hospital foi feito na área de conforto. Recepção, quarto, a parte de hotelaria, né? Quartos, a parte de conforto. A parte centro cirúrgico foi feito tradicionalmente com HO, 1 para 1, 7256 dedicado na veia. CPD isso também? Hã? CPD eu não tenho nenhuma aplicação para isso não. Até porque CPD tem uma norma específica que tem que ser 2 máquinas, um backup, bom, tem que ser máquina específica, assim como o centro cirúrgico tem que ter máquina dedicada, uma para cada sala. O CPD tem a sua particularidade também. Tá? Bora, tá legal. Mais algum? A gente ainda tem tempo. Ó.
Eu tenho mais 5 minutos. James, com relação a... Seu nome? Luiz. Luiz, obrigado pela pergunta já. Não é pergunta, somente eu creio que é a possibilidade para a resposta. A questão da diferença que você teve para Salvador, a umidade. Sim. Isso pode ter propiciado, porque você vai ter uma diferença de umidade. Para São Paulo, que você pegar para Salvador, são bem diferentes. Sim. Você vai conseguir pegar um valor para colocar dele, vai dar... Então, mas no caso dele, o estudo era São Paulo. Era São Paulo. Sim, mas é o que ele falou. Você conseguiu, na parte da Rede Dó, em Salvador, você conseguiu o valor para ele atingir por questão da umidade. Mas a umidade nesse caso é pior. Pior, né? Porque lá é maior. Porque a umidade precisa tirar o ar precisa de água do ar. Nesse caso, para mim, em Salvador é pior do que em São Paulo. Na verdade, Salvador seria o pior caso. Sim. Salvador, Belém. Belém, eu tive fazendo uma palestra sobre esse caso em Belém. Eu usei Salvador como referência, que são, em termos de umidade, são parecidas, tá? Mas, obrigado. Alguma outra pergunta? Se não, eu vou encerrar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Obrigado, pessoal.